Opa, tudo bem, meu amigo? Que bom que você chegou até aqui. Sinal que você entendeu qual é a nossa proposta de trabalho em relação a metal marketing com empresas de guincho, tá? Eu tô com a ficha do Google aberta aqui para a gente começar uma explicação básica em relação ao que deve ser feito dentro de uma estrutura de Google e o porquê que a gente trabalha da forma que a gente trabalha para vocês entenderem um pouco melhor, beleza? Então vamos lá, primeira etapa. Hoje, o Google, com a inteligência artificial, ele tem uma capacidade muito maior de ficar acompanhando essa ficha aqui para ver quem está atualizado, quem não está atualizado, quem é uma empresa que de fato entrega o produto que a pessoa está buscando na internet. Qual é a grande dor do Google? O Google não quer o seu dinheiro. O Google quer que o usuário que usa a ferramenta dele resolva qualquer problema que ele esteja procurando. Busque e encontre o que ele de fato está procurando. Então ele tem muito medo de que uma pessoa coloque lá guincho 24 horas, guincho perto de mim, coloque aqui essa imagem, exemplo que eu estou colocando de um cliente nosso, Silveira Guincho, e ele chama aqui a ligação e a empresa não existe mais. Existe um número enorme, imenso, de empresas que abrem, exemplo, a pessoa comprou um guincho, colocou aqui no Google, começou a divulgar o trabalho dele, aí ele desistiu de trabalhar e mantém a ficha aberta aqui. Então, o Google não quer que divulgue essa pessoa. E aí tem um elemento que é muito complexo para quem não usa o Google da forma certa. Você que tem uma ficha do Google, que não atualiza, não posta foto, não posta trabalho, não faz avaliação, não responde às avaliações, você está no mesmo rol da pessoa que faliu e não tirou a ficha do Google do ar. Porque vocês têm a mesma forma de usar a ferramenta. Vocês não atualizam, vocês não usam, então o Google, como é um algoritmo, é um robô, vamos dizer assim, ele olha para você como se fosse uma ficha que não deve ser apresentada para ninguém. E isso te tira da parte das buscas da ficha do Google Meu Negócio. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Aqui já vai uma dica, você mesmo já pode fazer aí. Atualiza todas as informações da ficha, consegue o máximo de avaliações que você consegue. Quando eu peguei esse cliente aqui, ele tinha só 5 ou 6 avaliações, se não me engano. Essas interações aqui, ó, 334, quase não tinha, porque ninguém buscava eles. Essas interações, pessoal, são dinheiro, tá? Então aqui, ó, 75 foram ligações que fizeram, aqui são 22 chamadas no chat, ou seja, a pessoa clicou no botão do WhatsApp e chamou para conversar, 216 entrou para ver onde é que esse guincho tá, para saber se é perto da casa dele ou não, e 21 foi pro site, que também eu coloco o site aqui, que é um outro ponto de grande relevância que você tem que ter para você estar bem ranqueado no Google. E que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas vamos lá. Então a gente refez todo o cadastro, melhorou as avaliações e tá aqui o pulo do gato. A gente coloca postagens aqui para que as pessoas vejam tudo que a ferramenta, ou tudo que a empresa está fazendo. Então a Silveira Guinches, ó, 3 dias atrás, um serviço. 5 dias atrás, outro serviço. 29 de junho, outro serviço. Então, óbvio que ele tem muito mais serviço que isso, mas quem entra aqui, dá uma olhada por cima, fala, rapaz, essa pessoa tá atuante. E o algoritmo do Google, quando entra e vê isso, ele fala assim, essa empresa está ativa. Tenho total confiança em mostrar essa empresa para eles quando alguém que estiver perto da região dele procurar ele, tá? Porque a ficha do Google Meu Negócio, quando você não paga para aparecer no leilão, ela tende a aparecer para quem está mais próximo. Então tá aqui, ó. Então a nossa equipe cria esse texto, é um texto que faz a conexão com os termos de busca, com a marca, então reforça toda a estrutura de busca aqui da empresa. Então, ó, pode ver, a gente está fazendo 2, 3 postagens por semana e isso vai te colocar no ranqueamento lá em cima. Esta é uma parte do nosso trabalho. E aqui, o que eu estava falando para vocês, em relação a todos, tá todo o cadastro bem feito, tudo bem organizado, as avaliações bem feitas, postagem recorrente, ok? Aí vem o site. Tudo que está escrito no site ajuda a ficha do Google a fazer um ranqueamento melhor. E não precisa ser um site absurdo, não. O site, quanto mais simples, mais leve, melhor. Eu já fiz diversos testes. Tá? Então aqui na Silveira Guincho, se vocês derem uma olhada, a gente colocou um botão de ligação, porque quem procura no Google, a gente tem um botão de ligação na busca. Então quando a pessoa procurar guincho próximo a mim, ou guincho 24 horas, vai aparecer assim, Silveira Guinchos, e embaixo o botão já que a pessoa pode ligar. Mas tem gente que quer entrar para dar uma olhada. E aí vem, um site.com.br traz muito mais credibilidade e ajuda você a ranquear melhor. Então tem muita gente que clica aqui e já liga, e tem gente que clica e quer chamar pelo WhatsApp para ficar tudo registrado. A gente tem que dar a opção, pessoal, para a pessoa que procura um serviço de N formas.
Alguns querem olhar essa ficha do Google aqui, quer ver as suas avaliações para ver se você é um guincho relevante. Outras querem ver um site.com.br. Para muitas pessoas isso faz muita diferença. Tem pessoas que é de falar, eu quero ligar, eu quero conversar e resolver. Tem outras pessoas que querem o WhatsApp, eu quero chamar, eu quero deixar tudo registradinho aqui no WhatsApp. Enfim, cada um tem sua forma de trabalhar. Quando a gente usou essa página aqui do Silveira Guinchos, eu fiz teste de cor, eu fiz teste de botão e depois eu fiz testes até desse a partir de R$150. Quando eu não tinha R$150, o custo da nossa chamada era um pouco mais caro. Quando eu coloquei isso daqui, eu não sei o porquê, pelo menos na nossa região, por isso que eu falo é teste, tende as pessoas a abrir o site, olhar que é a partir de R$150, eu acho que a pessoa vincula que ele vai pagar isso, mas na maioria das vezes não é esse valor, a não ser que seja muito próximo ali, mas como ele pega muito cliente próximo, ele tem vários clientes que ele cobra só os R$50, mas obviamente quando você tem um deslocamento maior, a média que a gente está cobrando é de R$250, ok? Mas a pessoa já tem um balizador, ela sabe que ela não vai pagar R$600, R$700, a não ser que ela vai para outra cidade. Então isso aqui é muito importante e o site faz grande diferença na nossa estrutura de campanha, ok? Então qual é a nossa função aqui? Linkar essas duas ferramentas. A ficha do Google, que é muito importante, e o Google Ads, que é mais importante ainda, porque é ele que coloca a gente na frente de quem está buscando a qualquer momento. Beleza? Eu vou mostrar um plantel, jogo rápido, da nossa estrutura de campanha, só dos últimos dias aqui da Silveira Guinchos, tá? Então a gente gastou aqui, ó, R$1.295, a gente teve 56 contatos dentro do site e 9 ligações na parte de fora, quando a pessoa clica. Antes de ele entrar no site, ele já chamou para fazer a ligação. Acontece também, mas a gente coloca todas as oportunidades. Se a gente fizer um cálculo rápido, desses 56 mais 9, 56 que foram no site, mais 9 por fora, 65, tá? Digamos que dessas 65, 40 virou negócio, ok? Então 40 vezes 250, que dá a média que eu falei para vocês, tem alguns que é 150, tem outros que é 300 e pouco, 400, a média tá dando 250. Vai dar R$10.000, ou seja, com R$1.295, o cliente fez 10 mil de faturamento. Esses 10 mil já pagou todo o investimento do Google, pagou o custo da agência, que é muito barato, né? Se você olhar em relação ao mercado, ele não se preocupa com isso. Outra coisa, ele só não gasta mais porque a Silveira Guinchos tem um contrato com a Porto Seguro aqui em Campo Grande, então eles têm muito serviço com a Porto Seguro, e quando não tem, exemplo, é um dia que está mais parado, ele põe saldo na campanha, a campanha começa a rodar, chama os particulares dele, ele pega, na hora que a Porto Seguro chama ele, ele desliga a campanha, ele me avisa, ele desliga a campanha, ou ele não põe mais saldo, e aí ele fica nesses dois, tá? Tem mês, pra você ter uma ideia, pessoal, a Porto Seguro manda tanto serviço para ele que a gente nem roda a campanha, e aí eu dou um desconto na mensalidade, e aqui a gente é muito aberto, tá? Então a gente não tem esse negócio de, a nossa mensalidade é tanto, mas esse mês eu não rodei nada, a gente dá um desconto para um mês que não roda, porque a gente sabe que tem muita empresa que tem esse tipo de parceria, mas ao mesmo tempo, igual ele falou, tem vários guinchos que são vinculados a Porto Seguro, e às vezes a gente fica uns dias aí sem receber chamada, e eu não posso ficar dependendo só disso, né? E outra, no tete a tete, no telefonema, na indicação, não sai negócio. Então é um cálculo bem básico, pessoal, é um cálculo muito básico para você ver que o retorno é alto. E outra coisa, você fortalece a sua marca, você tira esse serviço do seu concorrente e você começa a ter pessoas com seu número de telefone no WhatsApp. Então, provavelmente essa pessoa, quando ela tiver um problema de novo, ela vai ligar para você, porque ela já trabalhou com você, ela já tem confiança, e se alguém pedir uma indicação de um guincho, ela vai te indicar. Ok? Então, é a grande força que a gente tem aí do Google. E aqui agora eu vou mostrar em Campo Grande, tá, pessoal? Isso aqui é em Campo Grande, uma média dos últimos meses de buscas mensais. Então, se a gente procurar aqui, ó, vamos lá, só para vocês entenderem a lógica do Google. Guincho 24 horas, guincho perto de mim, guincho em Campo Grande, guincho próximo a mim, guincho mais próximo, são N formas, cada pessoa procura de um jeito. Então a gente pega as palavras mais buscadas, ou palavras próximas a essas que vão entrar na busca do mesmo jeito, porque o Google é inteligente, então ele vai colocar guincho próximo a mim e guincho mais próximo, a gente vai estar nesse leilão, a gente vai estar na briga desse leilão. Então se você olhar aqui, ó, toda essa estrutura, lá embaixo, ó, são mais de 399 formas que as pessoas procuram aqui em Campo Grande por guincho. Essas 399 formas de buscas, ó, uma tem 170 buscas por mês, outra 110, outra 70, outra 40, outra 30. Eu fiz uma média por cima, nós vamos ter aí em torno de 1.000 procuras por mês de guincho em Campo Grande.
é mais, tá? Mas eu tô colocando essa média para vocês entenderem. Se a gente colocar 1.000 por mês e divide por 30 dias, então nós estamos tendo 33 buscas por mês, 33 pessoas procurando por mês, não, por dia, guincho em Campo Grande. Ou seja, as pessoas que estão no Google, elas estão pegando todos esses 33 aqui. Quem não tá no Google, não tá pegando nada, tá esperando indicação, ligação e tal. Então, se você olhar aqui, ó, 33 buscas por dia, todas, pessoal, nessa lateral aqui, ó, alta, 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 alta. Porque aqui em Campo Grande, todo mundo que tem guincho tá no Google. Então a briga tá aqui. Quem ganha aqui? Quem tá com a campanha mais bem organizada, com as palavras mais corretas, quem tem um site mais bem organizado, quem tem a ficha do Google com mais postagens, é aqui que tá a briga. E todo mundo que tá fora do leilão perdeu. Essas 33 chamadas vai cair só para, sei lá, meia dúzia, 6, 7, 8 pessoas na cidade que estão bem ranqueadas no Google, ok? Então, a gente vai estar aqui. E como que funciona esse pagamento? Se eu procuro aqui, guincho, próximo, guincho em Campo Grande, vai aparecer aqui, ó, primeiro lugar, Silveira Guinchos, é a gente. Depois, CG Guinchos, depois, Ana Guincho, depois, um site simples, esse aqui no usa.com.br, beleza. Mas aqui, depois vem o Google Maps. Então a gente vai estar em todas. A gente vai estar aqui, bem ranqueado, e a gente vai estar aqui quem gosta de fazer essa primeira busca. Olha lá, o Silveira Guinchos que eu fiz. Só que eu tenho tudo, ó. Eu tenho chamada automática, eu tenho rota que a pessoa quer saber onde que tá, tem gente que quer entrar no site, ou se clicar aqui cai direto no site. Aqui tem várias fotos que eu subo. Então se você vê a nossa campanha, é diferente de todos os outros concorrentes. Por isso que a gente consegue ficar em primeiro. E eu acabei de fazer essa busca aqui só para vocês verem como é que aparece. Eu paguei para estar aqui, Guincho, Silveira Guincho em primeiro lugar? Não paguei. Aqui eu não estou pagando. Agora, se eu clico na campanha, aí eu pago. Quanto eu pago, Júnior? Você vai pagar o que o leilão está cobrando. O guincho 24 horas, hoje a gente paga de 250 a 7,86 por clique. Não quer dizer que a pessoa clicou, entrou no site e ela fechou. A grande maioria fecha. Por isso que eu coloquei. De 65, 40 fechou. Mas entenda o custo. Se 10 pessoas clicam no seu anúncio, vamos colocar aqui entre 2,85 e 7,85, vamos colocar 5. 10 pessoas clicam no seu anúncio, você vai gastar R$50 nesse dia, ok? Então, fique com isso na cabeça, que a gente vai precisar separar esse saldo para subir as campanhas no Google. Tem gente que gasta R$30 por dia, tem gente que gasta 20, tem gente que gasta 50. O Silveira Guinchos coloca R$100 por dia. Tem dia que ele coloca, tem dia que ele não coloca, tem dia que ele coloca mais, coloca menos. Mas a gente começou com menos e foi aumentando. Mas isso aí é totalmente adaptável. Eu estou falando de Campo Grande, uma capital com 1 milhão de habitantes. Tem cidades que a gente vai trabalhar com uma estratégia diferente. O interessante é que nós, fazendo isso, a gente vai estar entre os 10 guinchos mais top da cidade. A gente com certeza vai estar entre os 10 mais buscados da cidade e a gente vai estar ranqueando na frente de todo mundo. A gente vai estar sempre mais bem indicado. A gente vai estar sendo visto aqui, ó. Como eu acabei de buscar, estamos em primeiro aqui agora. Pode ser que eu busque aqui de novo, não vou estar em primeiro, vou estar em segundo e terceiro, mas tem essa variação. Ou seja, sempre a gente vai estar entre os melhores. Beleza, pessoal? Bom, se você chegou até aqui, mais uma vez, parabéns, tá? Eu quis explicar isso para vocês entenderem que o Google não é tão simples assim, é só colocar lá e esperar a mágica acontecer. Se a gente não faz isso, esse custo fica muito mais caro, o Google não vai mostrar a sua propaganda aqui por R$7, ele vai mostrar por 10, por 15, por 20. Então, pensa, mostrar o seu clique, um clique é R$15, 10 vai dar 150. Então, em vez de a gente gastar R$50 em 10 cliques, você vai estar gastando 3, 4 vezes a mais. Isso torra o seu dinheiro e não dá retorno. Por isso que tem muita gente que usa o Google e não consegue retorno, beleza? Gostou da explicação? Entendeu? Entendeu que nós vamos ter que colocar um saldo na plataforma para trabalhar isso, tá? Se você gostou, me chama aqui agora de novo e fala assim, Júnior, eu vi o vídeo, eu quero saber agora o preço do seu serviço. Porque, pessoal, a gente tem que mostrar o que nós vamos fazer. Esse site aqui, eu vou te dar o site. Nós vamos criar ele todo para você, do começo ao fim. Nós vamos te dar um site.com.br. Nós vamos te dar a hospedagem, onde você guarda esse site que tem que pagar. Enquanto o seu contrato estiver com a gente, essa hospedagem vai ser gratuita. Você não vai gastar com nada, você só vai gastar com a nossa mensalidade, tá? Depois de 3 meses, se você quiser encerrar, beleza. Mas por quê? A maioria das empresas de agência de Google, elas colocam o contrato de 12 meses. Então eu coloco o contrato de 3 meses, porque é o tempo mínimo para a gente implantar e fazer o negócio rodar. E eu sei que no terceiro mês, você vai ver que as campanhas trazem negócio. Se um momento ou outro vocês pararem com a campanha, vai tudo parar. Vocês não vão conseguir mais fazer negócios sem o Google. Entendeu? Então, a gente sabe que como é tão forte o nosso trabalho e como ele dá tanto resultado, a gente confia.
3 meses vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida e no negócio de vocês. E a gente tem certeza que vai ser completamente proveitoso, tá? Então fala, Júnior, gostei, passa aqui para mim o valor, que aí eu ou vou fazer uma ligação para vocês, pra gente fazer um bate-papo rapidinho, ou eu mando mesmo no WhatsApp, se tiver muito corrido, o preço da nossa mensalidade. Fechou? Galera, espero vocês ali, hein? Me chama aqui, vamos fazer essa ligação, vamos bater um papo, vamos conhecer, porque no final das contas agora vocês conhecem um profissional que trabalha com o Google. Se vocês não fechar o contrato comigo agora, não tem problema. Me chama, a nossa equipe vai estar à disposição. Às vezes tiver alguma dúvida, a gente te ajuda também. E se lá na frente vocês quiserem ainda assim fechar com a gente o nosso contrato, a gente vai estar aberto, beleza? Um abraço, espero vocês lá, hein? Valeu!